pobre, que ajuda o pai a carregar peixe na beira do cais, mas ele tem um sonho de ser um surfista profissional, de viajar ao mundo, então assim como um rapaz pobre que tem esses sonhos, né, de vida. E de repente aparece aquela esteira na cidade, chamada Alex, que é bicho solto, que tem vivido, e começa a mostrar essa possibilidade. Começa a mostrar para ele que é possível que ele vença na vida, que ele vença esses medos que ele tem, e passa a ser uma espécie de mentor do Daniel. E eles começam a nascer uma amizade entre eles. Em determinado momento, o Daniel percebe que essa amizade passou no ponto. Ele começa a olhar o Alex com outros olhos, não apenas com um olhar de amizade. Ele sai desse ponto da amizade e começa a avançar pelo campo do envolvimento amoroso e do desejo sexual. Porque assim, o Daniel, ele não era um gay, ele nunca foi gay, ele nunca sentiu atração sexual por um outro homem. Ele nem uma mulher, nem uma namorada. O desejo dele é orientado apenas para Alex. Não para o outro homem, ele não tem desejo por outro homem, é um desejo orientado. Apenas Alex mexe com ele. E aí eu quero mexer um pouco com essa questão do rótulo, né? Será que é possível um homem se apaixonar por outro homem, uma mulher se apaixonar por uma outra mulher, independente da orientação sexual? E aí o Guilherme de Caetano, né, Veloso, diz que eu não amo homens e mulheres, eu amo pessoas. Exatamente, porque assim, é comum o ser humano colocar o sexo na frente do ser. Tá entendendo? E Daniel, ele começou a enxergar uma paixão louca, profunda por Alex, e ele não é apegado a ordens, ele ama aquela pessoa, aquele ser humano. Então discute um pouquinho essa questão do que é ser gay, heterossexual, então o limite da homossexualidade, né? Ele existe algum limite que define uma pessoa, né? Mas você coloca o seu limite, você se define, né? Você é o senhor da sua vida. Uma coisa que você fez lindamente nesse livro, que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá, é que você conseguiu colocar o amor, que é justamente isso que você está falando. É um livro sobre o amor, não é um livro sobre dois surfistas que se amam, ou um surfista que se apaixonou ocasionalmente por outro. É um livro sobre o amor, que as pessoas se amam, que as pessoas se interessam pelas outras, inexplicavelmente, como o amor é inexplicável. Também por aí. E também não fala apenas dessa questão sexual, né? Não fala sobre amor, como você acabou de falar, tem aventura, um livro com os personagens com tramas intrincadas, com mistérios do passado, e tem o mar, o mar é praticamente um personagem da trama, né? Ele tem uma questão. Cansadas, né? Você tem esboço de areia, você começa a ler o livro, porque tudo é a beira do mar, tudo é ali naquela aldeia, naquele povoado, e você começa a ouvir gaivotas, você realmente se reporta ali. O mar é praticamente um personagem da trama, porque todos os personagens estão envolvidos com aquele mar enorme que está ali na frente deles, surfistas, os pescadores, as mulheres que vão pescar, que vão lavar seu jogo na beira do mar, enfim. O mar é um personagem como qualquer outro na trama. Agora, fala a verdade pra gente. Aonde na sua vida real essa história, de onde ela veio, o que ela contém de... O processo de criação ele funciona da seguinte forma. Ou eu imagino o personagem vem na minha mente, eu começo a situar ele numa história, ou primeiro vem a história e eu começo a criar os personagens depois. Mas na verdade, no final das contas, o personagem não existe sem a história. Eles estão conectados o tempo inteiro. Mas a história de Águas Claras surgiu no fim de tarde, que eu estava em Tabaixara, na região oceânica de Niterói, era um dia de semana, então a praia estava super pra casa. Então quem estava lá na praia eram surfistas, umas pessoas da areia, uns vendedores lá de patinhos, enfim. Aí o Tabaixara tem esse clima muito gostoso, que é uma reserva. Então assim, eu sentei ali e veio. A história veio na mente ali, com um insight, de repente. Eu falei, caramba, eu tenho uma história. Aí eu fui pra casa com aquela coisa na mente, aquela atmosfera ali do governo, aquele gosto de marizinho, eu comecei a escrever e o negócio de uns folhos e chegou ali no das carinhas. Então, mais ou menos, funciona mais ou menos dessa forma o processo de criação. Eu acho, uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente está falando sobre esse tema, né? Sobre literatura gay, não gay, sobre rótulos, a gente deixar sempre muito claro, já que se fala muito sobre isso hoje, de que a homofobia ela é um desrespeito a qualquer ser humano, ela é um crime também, graças a Deus, e o preconceito é uma grande estupidez, né? O preconceito esses dois imagens, né, para a gente sofre. Acho que não apenas sobre o preconceito contra a orientação sexual, ou racial, ou social. É muito doloroso sofrer preconceito. Eu acho que, já que você falando de literatura, assim, não ter preconceito
preconceito contra a arte não tem sexo, então a arte é arte, você pode conciliar a arte independente se é um livro que fala sobre homossexualidade, sobre bissexualidade. Acho que o importante é você conhecer, se permita entrar nesse universo e conhecer um pouco mais sobre o ser humano. Porque no final das contas, os sentimentos são muito parecidos, independente de orientação sexual. Desculpa, todo mundo sofre, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma família, a solidão, o amor, enfim, os sentimentos são universais. E nós somos seres humanos como qualquer outro. Então, precisamos ficar nisso. Clarice escreve